Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito de geometria helenística e romana. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixe o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha interesse pela parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é tratar um pouco a respeito da geometria helenística, bem como da geometria romana. E o que nós entendemos como helenístico? O período helenístico se refere ao período da história da Grécia e de parte do Oriente Médio, compreendido entre a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., e a anexação da Península Grega, bem como de suas ilhas, por Roma em 146 a.C. Ou seja, é um período que tem início na segunda metade do século III a.C. e vai se encerrar por volta da metade do século I a.C. O termo helenístico, em grego, significa construção própria à língua grega e está vinculado ao ideal de difusão da cultura grega sobre os territórios conquistados pelos macedônios. Portanto, o período helenístico é aquele período conhecido pelo espalhamento da cultura e dos valores gregos sobre os territórios conquistados pelos imperadores macedônios. Bem, isto posto, é necessário destacar que atualmente nenhuma pessoa sensível tentaria estudar geometria a partir do método euclidiano, mesmo porque a geometria grega feita por Euclides era uma geometria bastante detalhista, bastante longa e por muitas vezes as demonstrações eram tediosas. Quando nós observamos os objetos de estudo de Euclides e de outros dois expoentes, no caso os matemáticos Arquimedes e Apolônios, esses objetos eram basicamente retas, planos, círculos e as combinações desses objetos. O estudo com cônicas era o mais longe que essa geometria ia, considerando os entes geométricos que eram a base disso que estava sendo construído. O pequeno número de curvas complicadas consideradas na antiguidade, tais como a espiral de Arquimedes, a quadratriz de Hipías e a concoide de Nicomedes, foram criadas introduzindo a ideia de movimento aos resultados básicos de geometria euclidiana. Então, se nós pensarmos em curvas um pouco mais elaboradas, como as curvas de gráfico de função polinomial ou uma curva exponencial, estas curvas são impossíveis de serem estudadas com a geometria produzida por Euclides, Arquimedes e Apolônio. Logo, a metodologia euclidiana estava limitando o crescimento da geometria. Os historiadores acreditam que esses limites para o crescimento da geometria, considerando a forma pela qual ela estava sendo feita, tenha sido quase atingido perto do fim do século III. Mesmo assim, alguns matemáticos tentaram ir além dos resultados de Arquimedes e Apolônio, gerando bons resultados que foram utilizados nos séculos posteriores. Estes trabalhos feitos por matemáticos gregos que estavam querendo ir além da geometria euclidiana é o que nós chamamos de geometria helenística, e é exatamente dela que nós vamos falar. O primeiro matemático que se destaca neste aspecto é Zenodoro. Zenodoro era astrônomo e morou em Atenas no século seguinte a Apolônio. Embora não se saiba em quais anos ele viveu, há uma menção a seu trabalho feita pelo matemático Diócles num livro do século III intitulado Sobre Espelhos em Chamas.
Também Zenodoro é mencionado por Theon de Alexandria, quando este vai fazer um comentário no Almagesto, um dos livros mais importantes escritos por Cláudio Ptolomeu, livro este escrito no século II. Segundo Theon, Zenodoro trabalhou com figuras isoperimétricas, e ao trabalhar com tais figuras, ele demonstrou 4 teoremas. O primeiro teorema diz que, se 2 polígonos regulares têm o mesmo perímetro, então terá maior área aquele que tiver mais lados. O segundo dizia que a área do círculo é maior do que a área de qualquer polígono regular, cujo perímetro seja o comprimento da circunferência. Ou seja, dado um perímetro, a figura que engloba a maior área vai ser um círculo. O terceiro teorema diz que, de todos os perímetros, uma vez conhecido o número de lados e perímetro, o regular é o que terá maior área. Então, o que ele está dizendo nesse teorema basicamente é o seguinte: se eu estou considerando polígonos de 4 lados com perímetro 12, então de todos os polígonos possíveis com 4 lados cujo perímetro dê 12, o polígono que vai ter a maior área é o quadrado, porque ele é o polígono regular. O mesmo vai valer quando eu estou analisando polígonos de 5, 6, 7, 8, 10 lados, enfim. O que se sabe é que, dado o número de lados e um perímetro, a figura que vai guardar a maior área possível dadas essas condições é um polígono regular. E, quando se pensa em algo para os sólidos, ele também demonstrou que, se eu tiver uma determinada área lateral, o sólido que vai guardar o maior volume é a esfera. Então, se eu conheço a área lateral e eu quero construir o sólido que tem o maior volume possível, este sólido será uma esfera. Considerando a geometria euclidiana, isso é o máximo que Zenodoro demonstrou. Então, neste momento, eu vou trabalhar com os 2 primeiros teoremas. Eu não vou fazer a demonstração formal, eu vou utilizar as figuras e vou explicar o raciocínio que Zenodoro teve. Portanto, aqui a ideia é conversar a respeito dessa demonstração para que você entenda como ela foi feita. Assim, vamos analisar o primeiro teorema. O primeiro teorema, só para relembrar, diz o seguinte: dado 2 polígonos regulares com o mesmo perímetro, o polígono que tiver mais lados vai ter maior área. Então, para isso, Zenodoro considerou o seguinte: ele vai pegar 2 polígonos regulares, nesse caso eu estou pegando o polígono AB gama, e também um outro polígono regular, neste caso o polígono delta EZ, ambos com o mesmo perímetro. Além disso, eu vou considerar os pontos H e θ, os centros desses polígonos, respectivamente. E vou considerar as linhas que ligam esses 2 pontos em cada polígono, respectivamente, aos 2 vértices adjacentes nos pontos médios e seus ângulos. Ou seja, essas 2 linhas BH e γH, elas bissectam este ângulo. A mesma coisa acontece aqui. A linha Eθ e Zθ, ela é a bissetriz desses 2 ângulos. E aí eu considero então 2 triângulos. O triângulo HB gama e no outro polígono o triângulo θEZ. Além disso, eu estou registrando as 2 alturas desses triângulos. No primeiro caso, eu tenho a altura HK. E no segundo caso, eu vou ter a altura θ lambda. Por enquanto, é só isso que Zenodoro faz. Uma vez que ele estipula as figuras, então agora ele começa a observar algumas relações. A primeira é a seguinte: como o polígono AB gama, o primeiro polígono aqui, que tem de centro H, ele tem mais lados que o Como o polígono AB gama, este polígono com centro H, tem mais lados que este pentágono, mas eles mantêm o mesmo perímetro, então é óbvio que B gama vai ter que ser menor que EZ. Tendo então construído esses 2 polígonos, Zenodoro começa então a estipular algumas relações.
Então vamos a essas relações. A primeira é a seguinte: os dois polígonos têm o mesmo perímetro, só que um tem mais lados do que o outro. Como são polígonos regulares, os lados de cada um desses polígonos têm a mesma medida, ou seja, cada um desses lados tem o mesmo tamanho. E no caso deste pentágono, cada lado tem o mesmo tamanho. Como o perímetro é o mesmo, e aqui eu estou dividindo por uma quantidade maior de lados, então este lado B' é menor que este lado EZ. E, consequentemente, BK é menor que Eλ. Então, eu vou registrar isso. Registrando, o comprimento de BK é menor que o comprimento de Eλ. Agora, o que Zenodoro aponta é o seguinte: como BK é menor que Eλ e BK é a metade de B', então eu posso transportar BK sobre Eλ, de maneira que eu vou fazer que este ponto K coincida com este ponto lambda. Logo, este ponto B, na hora que eu faço o transporte, ele vai parar num determinado ponto M de Eλ. Ou seja, o que eu estou dizendo é que eu faço o transporte de BK sobre este pedacinho Eλ, de maneira que a distância de M até lambda seja igual à distância de B até K. Vou registrar isso também. Então, registrando, BK é igual a Mλ. Agora, uma coisa que eu posso observar também nesses polígonos, veja, o lado EZ ele é proporcional ao perímetro do pentágono. Em particular, o lado Eλ é proporcional ao perímetro, tendo em vista que o perímetro, nesse caso, seria 5 vezes o lado. Então, existe uma constante de proporcionalidade entre metades de um lado e o perímetro do todo. Então, eu vou escrever isso. Eλ sobre P. E essa razão é igual à mesma razão nos ângulos descritos por esse lado. Ou seja, o ângulo que esse lado descreve é o ângulo Eθλ. E como eu estou fazendo de um pedacinho pelo todo, aqui a proporção vai ser a mesma. De um ângulo pelo todo. O todo aqui tem 360 graus. E isso acontece porque eu estou considerando este ângulo todo aqui, como se fosse uma mini circunferência. De maneira análoga, eu posso pensar no outro polígono, o polígono AB'. Eu posso pensar que a razão entre P e o lado BK é igual a 360 graus pelo ângulo que está sendo representado pelo lado BK. Neste caso, é o ângulo BHK. E aí, observando essas duas proporções e utilizando o princípio da composição que vem da teoria de proporções euclidianas, eu posso concluir que Eλ sobre BK vai ser igual ao ângulo Eθλ sobre BHK. Agora, eu devo lembrar que BK foi escolhido de maneira que ele tivesse o mesmo tamanho que Mλ. Então, esta proporção pode ser escrita da seguinte forma: Eλ sobre Mλ é igual ao ângulo Eθλ sobre o ângulo BHK. E aí, quando Zenodoro percebeu essa igualdade, ele afirmou o seguinte: mas, e aí eu vou colocar uma estrelinha aqui só para destacar, Eλ sobre Mλ é maior que a razão entre o ângulo Eθλ e o ângulo Mθλ. Veja, num primeiro momento, Zenodoro diz que isso é verdade e pede para que se acredite nisso
e continue a demonstração. Então eu vou seguir o mesmo caminho. Eu vou supor que isso é verdade e vou continuar a demonstração. Em seguida, eu mostro essa passagem estrelinha, porque Zenodoro faz isso. Ele supõe que é verdade, continua a demonstração e depois ele demonstra só essa desigualdade. Então, vamos supor que isso é verdade. Se isso aqui for verdade, então, o que eu posso observar é que E θ lambda, quando eu estou pensando nesse ângulo, dividido por BHK, é igual a E lambda sobre M lambda. Como essas coisas são iguais e eu tenho essa desigualdade, então eu posso dizer que esta razão é maior que E θ lambda dividido por M θ lambda. Agora perceba que eu estou com uma desigualdade entre duas frações e o numerador é o mesmo. Essa desigualdade só faz sentido se BHK for menor que M θ lambda. Porque, veja, se isto for menor, como está indicado aqui, então, na realidade, a hora que eu divido este ângulo por esse, eu vou estar dividindo esse ângulo por menos gente do que eu estaria se tivesse dividido por esse cara. É por isso que essa desigualdade é válida. Agora eu vou voltar para a figura, tendo observado, então, que este ângulo é menor do que este. Perceba que como lambda θ e HK são alturas, aqui tem 90 graus. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, perceba que aqui eu tenho 90 mais este ângulo, mais um determinado ângulo HBK. E aqui eu vou ter 90 mais este ângulo, mais um ângulo θ e lambda. Como este cara é menor do que esse, e a soma desses dois ângulos dá 90 e a desses também, então esta igualdade só faz sentido se este ângulo for menor do que esse. Vou registrar isso então. Então, o que eu tenho é que HBK é maior que θ M lambda. Agora, o que Zenodoro diz que deve ser feito é o seguinte. Considerando que esse ângulo HBK é maior do que esse ângulo θ e M, mas BK tem o mesmo tamanho que M lambda, eu faço o transporte de ângulo. Eu vou transportar este ângulo para este segmento M lambda, de maneira que BK coincida com M lambda. Veja como eu faço o transporte de ângulos. Este lado BH, ele vai ser transportado aqui. Então eu estendo esse lado BH e eu vou estender o lado lambda θ. Onde eles se encontrarem, vai dar este ponto M. Então, repetindo o processo, eu vou pegar este ângulo e vou transportar para este segmento. Perceba que a inclinação não precisa ser a mesma. Então, este lado BH que vai ser transportado junto com o ângulo, eu estendo. E depois eu pego o lado lambda θ e estendo também. Eles vão se encontrar num ponto. Este ponto é o ponto M. E agora eu quero considerar então dois triângulos. O primeiro triângulo que eu quero considerar é o triângulo BHK. HK era esta altura, então BHK, HK era essa altura, este ângulo foi o que eu transportei. O segundo triângulo que eu quero considerar é aquele que eu construo no outro polígono, que é o triângulo M lambda N. Veja, lambda N nada mais é do que a extensão de lambda θ, portanto esse ângulo também tem 90 graus.
Este ângulo é o que foi transportado, então é igual a este. E o lado BK é igual ao lado M lambda. Então, utilizando um dos casos de congruência de triângulo, no caso, ângulo, lado, ângulo, eu concluo que esses dois triângulos são congruentes. Então, vou registrar aqui. Então, o triângulo BKH é congruente ao triângulo M lambda N. E isso me permite dizer, então, que HK é igual a M lambda. Mas como M lambda era a extensão do lado θ lambda, isso é maior, então, que o lado lambda θ. Agora, eu vou, então, calcular a área daqueles dois polígonos. Então, veja, a área de um polígono regular nada mais é do que o perímetro vezes o apótema. O apótema, nesse caso, é a altura HK no polígono com o maior número de lados e lambda θ no polígono com o menor número de lados, dividido por 2. Então, quando eu vou calcular a área do polígono AB gama, que é o que tem mais lados, isso vai ser o perímetro vezes o apótema, nesse caso o apótema é HK, dividido por 2. Mas HK é maior que lambda θ. Então ele é maior que o mesmo perímetro vezes o apótema do outro polígono dividido por 2. Por causa dessa desigualdade, essa também acontece. E essa aqui é a área do polígono ΔEZ. Portanto, está demonstrado o primeiro teorema do Zenodoro. De fato, se eu tenho dois polígonos regulares com o mesmo perímetro, aquele que tem a maior quantidade de lados vai ter a maior área. Agora, no alto da tela, você está vendo aquela passagem que eu destaquei com estrelinha, que eu disse, assuma que é verdade, que depois a gente prova que isso é verdade. Então, agora eu vou provar só essa passagem especificamente, que é a única coisa que faltou no raciocínio de Zenodoro. Para isso, eu vou voltar para a figura, mas eu não vou considerar os dois polígonos, eu vou considerar a terceira figura que está posta. Então vamos olhar para aquela terceira figura. Perceba que a razão que eu quero provar envolve os lados EM, M lambda, envolve o ângulo EθM e Nθ lambda. Então, para isso, eu vou destacar esse traçado aqui feito ao final da primeira construção do teorema de Zenodoro. Eu vou destacar esse pedaço aqui. Então, aqui eu tenho o lado E lambda, ao mesmo lado. Aqui está o ponto M. Agora eu vou considerar o ângulo lambda θ M, M θ E. Eu vou construir um arco circular. Nesse lado, o arco dado por Xi, M, O, tendo θ como centro, passando por M. Ou seja, eu pego o raio θM e construo um arco circular, encontrando esses dois pontos O e Xi. É isso que eu fiz. E esse Xi eu encontro no prolongamento da reta θ lambda. Agora, uma coisa que eu desejo observar é que eu vou considerar aqui duas razões. A primeira é com o triângulo EθM, considerando esse setor circular apenas, o setor OθM. Então, eu vou fazer a razão entre este triângulo e este pedacinho circular. Perceba que como este triângulo é maior que esse pedaço circular, essa razão vai ser maior do que 1. Por outro lado, se eu pego a razão entre o outro triângulo, o triângulo Nθ lambda, e considero o setor circular que ele compreende, como agora o setor circular é maior do que o triângulo, esta razão é menor do que 1. Portanto, a razão desse triângulo sobre este setor circular tem que ser maior que a razão deste segundo triângulo sobre este setor circular. Vou registrar isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é que quando eu pego o triângulo EθM e divido pelo setor
O, θm, isso é maior de quando eu pego o segundo triângulo, no caso m θ lambda, e divido pelo setor m θ psi. Vou multiplicar cruzado, utilizando que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, utilizando essa ideia. Mas aqui numa desigualdade, como tudo é positivo, a desigualdade não se altera. E, portanto, eu vou concluir que o triângulo EθM dividido pelo triângulo mθ lambda, e quando eu falo um triângulo dividido por outro, eu estou considerando a área desses dois triângulos, é maior que a área do setor OθM dividido pela área do setor mθ psi. Agora eu vou dar uma última observada na figura para concluir aquela desigualdade. Uma coisa que nós sabemos a respeito de geometria é que a área de um triângulo é proporcional à sua altura e à sua base. No caso, a altura do triângulo θ e M é exatamente o lado θ lambda. Porque perceba que eu teria um ângulo obtuso, então a altura eu teria que fazer o prolongamento da base, e esse prolongamento então me permitiria dizer que a altura é θ lambda. Por outro lado, a altura do triângulo θm lambda também é θ lambda. Portanto, os dois triângulos que eu estou analisando têm a mesma altura. Se eles têm a mesma altura, então na realidade aquela proporção se refere somente às suas bases. Então aquela razão, quando eu penso nas bases desses dois triângulos, ela se mantém. Por outro lado, o setor circular é proporcional ao ângulo definido por seu arco. Portanto, o setor OθM é proporcional ao ângulo OθM. E o setor mθ lambda é proporcional ao ângulo mθ lambda. E isso acaba mantendo a mesma proporção. Então, agora, olhando para a desigualdade que eu tinha, eu acabei de concluir aquela passagem que falta. Porque, veja, o triângulo EθM tem base em M. O triângulo mθ lambda tem base m lambda. Portanto, essa razão acontece tanto na área quanto nas suas bases. Então, este cara que eu estou chamando de 1 é o mesmo cara que está sendo chamado de 1 aqui. Por outro lado, o setor OθM é proporcional ao ângulo EθM. E o setor mθ psi, ele é proporcional ao ângulo mθ lambda, que são os ângulos que surgem a partir desses arcos. Portanto, esta razão que eu estou chamando de 2 é exatamente essa. E ao observar isso, eu concluo que esta desigualdade me leva a essa. E isso então encerra a demonstração desse teorema por completo. O segundo resultado de Zenodoro que eu desejo apresentar e discutir com você como é que ele é demonstrado diz o seguinte: se eu dou um perímetro e eu vou pegar a figura que tem a maior área, conhecendo um determinado perímetro, esta figura obrigatoriamente vai ser um círculo. E como é que Zenodoro então prova isso? Então eu tenho um polígono regular, no caso o polígono θ e lambda, e eu estou supondo que este polígono foi inscrito em um determinado círculo. E aí eu vou tomar um polígono semelhante, no caso ao polígono HBK, que circunscreve o círculo que contém o polígono θ e lambda. E tendo feito essa construção, eu vou então fazer algumas relações. O Arquimedes afirma de maneira axiomática, aliás, tanto ele quanto o Zenodoro afirmavam que não dava para demonstrar esta afirmação, que se eu tenho um polígono que circunscreve um círculo e este polígono é semelhante a um polígono que está inscrito num círculo, então o polígono que circunscreve vai ter perímetro maior
que a circunferência. Assim, a área do polígono circunscrito é maior do que o inscrito, porque a área do polígono circunscrito está atrelada ao perímetro, e o perímetro do polígono circunscrito é maior do que o perímetro do polígono inscrito. Ou seja, eu já estou dizendo o seguinte: quando eu comparo os perímetros, o polígono θ e lambda tem perímetro menor, portanto ele vai ter área menor. Agora, por semelhança, como um está dentro do círculo e o outro circunscreve o círculo, eu tenho que HK é maior que θ lambda. Agora eu quero lembrar o seguinte: nós aprendemos atualmente que a área de um círculo é dada por πr² e que o comprimento de sua circunferência é 2πr. Então essa área eu poderia ler assim: 2πr dividido por 2 vezes r, que no fundo seria metade do seu comprimento de circunferência vezes o raio. E quando eu estou fazendo o produto de dois números, eu estou lendo como um retângulo. Então a área do círculo, na realidade, é um retângulo, cujo primeiro lado mede metade do comprimento de sua circunferência e o outro lado mede o raio desse círculo. Já um polígono regular, a área de um determinado polígono regular é dada por seu perímetro vezes o seu apótema dividido por 2. E aí o que eu quero observar é o seguinte: tendo feita essa construção, então eu estou dizendo que a área do polígono que circunscreve o círculo é maior que a área do círculo. Só que o perímetro desse polígono também vai ser maior que o perímetro do círculo. Por outro lado, a área de qualquer polígono inscrito no círculo é menor que a área do círculo. E o perímetro do polígono que está inscrito também é menor que o perímetro do círculo. Logo, a partir do método da exaustão, tendo observado isso, eu vou acabar concluindo que, na realidade, dado determinado perímetro, a figura que vai conter a maior área obrigatoriamente precisa ser o círculo. Porque qualquer polígono semelhante que circunscreva o círculo, ele vai ter área maior. Se o polígono estiver inscrito, ele vai ter área menor. Como o perímetro é a única coisa fixa, então, na realidade, a figura que eu estou procurando é o próprio círculo. E isso encerra, então, o segundo teorema de Zenodoro. Então, no primeiro momento, quando eu falo de geometria helenística, eu falo de Zenodoro. A segunda discussão que aparece na geometria helenística se refere ao postulado das paralelas. Já havia esse debate a respeito da existência de retas paralelas na época da Academia de Platão. Euclides não conseguiu provar a existência, então Euclides encerrou a discussão dizendo o seguinte: vou assumir que retas paralelas existem e ponto. Apesar de Euclides ter feito isso, a discussão mesmo não acabou aí. A discussão acaba para Euclides e dali para frente ele constrói a própria geometria, mas esse debate da existência de retas paralelas, ele perdurou durante um tempo. Esse problema foi discutido também pelo filósofo estoico Gêmino, que viveu provavelmente entre os anos 50 a.C. e 50 depois de Cristo. Quando eu falo filósofo estoico, é adepto do estoicismo, que argumentava que o mundo poderia ser explicado a partir de uma lógica formal sólida. Gêmino escreveu uma enciclopédia matemática, só que essa enciclopédia matemática foi perdida completamente, exceto por algumas passagens citadas por alguns comentaristas gregos. Em particular, Próclus, um desses comentaristas, alegava que o postulado das paralelas deveria ser retirado da lista de postulados porque ele era um teorema, ou seja, ele era passível de demonstração. E ele ainda afirmou que o que assegurava essa possibilidade era a existência da assíntota da hipérbole. Porque quando a gente fala em assíntota e o gráfico da hipérbole, nós dizemos que a assíntota e a hipérbole nunca vão se encontrar.
Então, se isso é possível com uma figura curva, evidentemente é possível com retas. Mas ainda, Proclus afirmava que o que acontecia com a assíntota e a hipérbole seria impossível para linhas retas. Porque quando a gente fala de assíntota e hipérbole, nós estamos dizendo que lá no infinito elas podem convergir, embora nunca vão se encostar. Isso é diferente de dizer que elas se intersectam. No caso de retas, Proclus argumentava que era impossível haver esse conceito de convergência. Portanto, ou elas iriam se interceptar, ou não se interceptariam nunca. Para demonstrar isso, Proclus utilizava o trabalho de Gêmino. Mas quando você analisa o trabalho de Gêmino em particular, eu não vou entrar no detalhe deles. Se você ficou curioso, escreve nos comentários que eu volto aqui para falar dele. Mas Gêmino, no fundo, ao demonstrar o resultado dele, já assumia que retas paralelas existiam naquilo que a lógica aristotélica chama de utilizar a tese de uma demonstração como hipótese. Ou seja, eu utilizo aquilo que eu quero demonstrar como hipótese para provar o resultado. Em outras palavras, o que Gêmino fez foi, ele utilizou a existência de retas paralelas para provar que as retas paralelas existiam. Proclus também relatava uma tentativa de prova deste postulado feita por Cláudio Ptolomeu, que, novamente, utilizava indiretamente a existência das retas paralelas. Portanto, apesar das tentativas, esse postulado nunca foi demonstrado. O segundo matemático que é citado quando nós pensamos em geometria helenística é Herão de Alexandria. Uma das limitações de geometria euclidiana é que números nunca eram associados a linhas. Depois de Apolônio e do trabalho com cônicas, começaram a surgir algumas questões métricas da geometria. Mas no primeiro momento, quando eu via 2 vezes 3, eu dizia isso é um retângulo, e eu pensava na figura geométrica, um retângulo com lado 2 e 3. Quando eu faço 3 ao quadrado, eu penso isto é um quadrado, e eu penso na figura geométrica, o quadrado de lado 3. Dos autores que abordaram essa necessidade de você associar números a figuras geométricas, quem mais se destaca é Herão, que viveu entre os anos 10 e 75 já da era cristã, e este Herão viveu provavelmente em Alexandria, daí o nome Herão de Alexandria. O fato de que ele se preocupava com medidas é reforçado pelo fato dele ter utilizado a palavra área, que em grego é embadon, várias vezes no livro Métrica, escrito por ele. Na realidade, ele usou a palavra área 130 vezes. E, curiosamente, Euclides, Arquimedes e Apolônio nunca utilizaram a palavra área nos seus textos. Isso só reforça o fato de que a geometria euclidiana nunca teve um tratamento numérico de fato. A geometria pensada por Euclides não se importava com tratamento numérico, diferentemente do que fazemos hoje quando ensinamos, por exemplo, fórmulas de áreas ou fórmulas de volumes. Nós estamos pensando nos números e nas relações entre números. Euclides, Arquimedes e Apolônio nunca se preocuparam com isso. É claro que isto pode dar uma certa confusão, porque nos trabalhos de Euclides, por exemplo, é muito comum ler um cone é igual a um cilindro, ou um cilindro é igual a uma esfera. Inclusive, quando nós demonstramos esses resultados com a perspectiva tanto de Euclides quanto de Apolônio e de Arquimedes, é muito natural falar isso. Mas veja, quando eu falo que é igual, eu não estou querendo dizer necessariamente que tem a mesma área. Porque falar que é igual, eu entendo do ponto de vista geométrico que eu posso fazer uma deformação entre a figura A e a figura B. E aí eu vou dizer, são iguais. Quando eu falo mesma área, aí eu estou querendo apenas me referir ao número que define essa área. Eu não estou tão preocupado assim com a forma da figura. Por isso que, embora em termos práticos, quando eles falam que é igual, eles estão dizendo que tem a mesma área, do ponto de vista conceitual, isso é diferente. Herão discutia como calcular a área de um triângulo conhecendo apenas os seus lados. Então, como exemplo, ele analisou um triângulo de lados 7, 8 e 9 unidades. Então, eu vou fazer o que Herão recomendou
E aí você perceba que isto é basicamente uma fórmula bastante utilizada na geometria atualmente. Então Heron dizia o seguinte: eu tenho o triângulo de lado 7, 8, 9. Então primeiro eu somo esses três valores. 7, 8, 15 com 9, 24. Isso é o que a gente chama hoje de perímetro. Vou indicar por P. Segundo passo, pego esse valor e divido por 2. Que dá 12. Isso então é o que ele chama de semiperímetro, que eu estou indicando por S. Terceiro passo. Então eu pego o semiperímetro e tiro o primeiro lado. 12 menos 7. Dá 5. Se eu chamo os lados de A, B e C, então esse terceiro passo é fazer S menos A, que dá 5. O quarto passo, ele indicava por passos mesmo. Faça 12 menos 8. Então 12 menos 8, que dá 4. E isso então seria S menos B. Quinto passo, faço o semiperímetro menos o último lado. 12 menos 9, que dá 3. Isso então seria S menos C. Dá 3. Por fim, você multiplica esse conjunto de números. S vezes S menos A vezes S menos B vezes S menos C. Então faz o produto, aqui dá 720. E por fim Heron dizia, tira a raiz quadrada disso, você encontrou a área. No caso a raiz de 720 não é exata, então você aproxima por um número cuja raiz é exata. No caso o próximo número é 729, que a raiz é 27. Então esse valor seria algo próximo de 27, 26, alguma coisa. Mas perceba, na hora que eu estou tirando a raiz quadrada disso, eu acabei de escrever aqui na tela a fórmula da área de um triângulo a partir dos seus lados, e nós apresentamos isso lá no ensino básico como fórmula de Heron. Então veja, o Heron apresenta esse procedimento, mas não apresenta a fórmula. E ele garante que isso funciona e mais, ele mostra como isso funciona. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que quando eu estou utilizando essa fórmula, se eu penso nessa ideia de que o produto é um retângulo, então aqui eu tenho um retângulo que eu estou multiplicando por outro retângulo. E os gregos não entendiam o que é isso. Porque quando eu tenho dois números, eu consigo formar um retângulo. E quando eu tenho dois retângulos e faço o produto, qual figura eu estou formando? Então, para os gregos, isso era muito esquisito. É por isso que Heron, quando registra esse procedimento, ele vai dizer que, na realidade, ele está fazendo algo muito mais numérico do que geométrico. E a pergunta que se faz é, como é que Heron chegou a esta fórmula? Então, novamente, eu vou demonstrar aqui a fórmula de Heron, mas não fazer a demonstração formal. Eu vou utilizar a argumentação geométrica que ele apresenta para discutir os passos que ele adotou para, então, concluir que aquilo era válido, que aquele procedimento era válido. Então, vamos dar uma olhada nessa figura que está aí na sua tela. Essa figura aqui, eu tenho um triângulo AB'. Esse triângulo AB', ele circunscreve o círculo delta EZ, e portanto o que eu estou dizendo aqui, delta H, HE e HZ são os raios desse círculo e portanto são congruentes, e mais ainda, eles são perpendiculares aos lados do triângulo AB'. Então, para dar o nome, eu vou chamar de R a medida do lado HE, que é igual ao lado HZ, que é igual ao lado H'. Além disso, as retas HA, HB e H' são bissetrizes. A pergunta que se faz, num primeiro momento, é a seguinte. Veja, eu estou pegando o triângulo e estou dizendo que tem um círculo inscrito nele. Esse círculo sempre existe? E a resposta é sim. Inclusive, é uma construção geométrica e o ponto que seria o centro desse círculo é o que a gente chama de incentro.
Então, sim, sempre é possível. Então, eu não estou perdendo generalidade nenhuma ao começar essa construção. Como HA, HB e Hγ são bissetrícias, eu posso dizer que alfa, beta e gama, indicadas na figura, são as metades de cada ângulo. Além disso, perceba, como elas são a metade de cada ângulo e a soma dos três ângulos tem que dar 180, como alfa, beta e gama representam apenas metades de cada ângulo, é evidente que quando eu faço alfa mais beta mais gama, isso tem que dar 90 graus. Ainda eu tenho que o triângulo AB gama, ele foi dividido em três outros triângulos. Eu tenho o triângulo AHB, AH gama e BH gama. Portanto, a área do triângulo AB gama nada mais é do que a soma das áreas desses três triângulos. Ou seja, no primeiro momento, o que Herão observou é que a área do triângulo AB gama é igual à área do triângulo AHB mais a área do triângulo AH gama mais a área do triângulo BH gama. E aí, lembrando da fórmula da área de um triângulo, isso é, neste caso, altura vezes base dividido por 2. Então, no primeiro triângulo, isso ficaria meio de H delta vezes AB mais meio de HZ vezes A gama mais meio de HE vezes B gama. Por enquanto é isso que eu tenho. Então veja, H delta, HZ e HE eu estou chamando de R. Então no fundo o que eu tenho é o seguinte, que a área do triângulo AB gama vai ser meio, vou colocar o R em evidência, e aí vai me sobrar A gama mais B gama mais AB. Então perceba que isso aqui é o perímetro. Então eu poderia escrever R vezes P, que é o perímetro do triângulo, sobre 2. Esse P sobre 2 é o que a gente chama de semiperímetro. E vou então indicar apenas como R vezes S. Então é R vezes o semiperímetro do triângulo. Agora eu tenho que observar alguns triângulos que estão postos. Agora eu apaguei todos os traços que eu tinha marcado na figura. E aí eu vou analisar primeiro dois triângulos. O triângulo A delta H e o triângulo AZH. Então perceba o seguinte, H delta e HZ têm a mesma medida. Este ângulo é retângulo nos dois. E o ângulo oposto aqui é alfa, que também é o mesmo ângulo aqui, tendo em vista que a reta HA é bissetriz esse ângulo. Então aqui eu posso utilizar um caso de congruência que vale para triângulos retângulos, que é o caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, para poder dizer que os triângulos A delta H e AZH são congruentes. Então vou registrar isso. Então, o triângulo A delta H é congruente a AZH. E isso implica então que a medida do lado A delta é igual à medida do lado AZ. De maneira similar a que eu fiz com esse par de triângulos, eu concluo que os triângulos B delta H e BH também são congruentes com o mesmo caso, o que me leva a B delta ser igual a BE. E também dá para concluir que H e gama, o triângulo H e gama, é congruente a HZ gama pelo mesmo caso,
O que me leva então a dizer que E gama é igual a Z gama. E isso me permite então fazer o seguinte cálculo. Eu vou fazer com um dos lados, mas depois tem mais outras duas somas que me permitem chegar no mesmo resultado. Eu vou considerar o lado B gama mais o lado AZ. Isso aqui eu posso escrever como B gama sobre 2 mais B gama sobre 2 mais AZ. Quando eu estou considerando o lado B gama e estou considerando o lado B gama dividido por 2, isso é equivalente a considerar o lado B. Então vou fazer essa substituição. Vou substituir B gama sobre 2 por B apenas. Então isso é B mais B gama sobre 2. Agora eu vou olhar o AZ. Perceba que o lado AZ é metade do lado A gama, porque Z na realidade é o ponto que faz parte da altura do triângulo. E neste caso, esta altura, como eu estou com um círculo inscrito, ela divide esse lado em dois pedaços iguais. Então, AZ na realidade é A gama sobre 2. Então aqui vai ficar mais A gama sobre 2. Agora, perceba que nesta equação, eu tenho que BE é B delta. E quando eu olho na figura, B delta é AB sobre 2. Portanto, BE eu posso substituir por AB sobre 2. Então, isso fica AB sobre 2 mais B gama sobre 2 mais A gama sobre 2. Mas isso é AB mais B gama mais A gama, tudo isso dividido por 2. Mas o que eu tenho aqui em cima é o perímetro do triângulo. Então, o perímetro do triângulo dividido por 2, isso é o que eu chamo de semiperímetro. De maneira análoga, eu consigo mostrar que o semiperímetro também pode ser dado por AB mais E gama. E também eu posso mostrar que o semiperímetro nada mais é do que A gama mais B. E isso vai me levar, então, a 3 equações que eu vou deixar guardadinhas, porque no momento oportuno eu volto para elas. Na primeira, eu vou ter o seguinte, que S menos B gama é igual a AZ. Na segunda, S menos AB é igual a E gama. E da terceira, S menos A gama é igual a BI. Então, vou deixar essas 3 equações aqui guardadinhas e daqui a pouco eu já volto para elas. Agora, eu apaguei novamente os traços que eu tinha feito na figura, porque eu tenho que fazer mais algumas observações. A primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Eu vou construir uma perpendicular ao lado B gama, passando por B. Então, seria essa primeira reta aqui. Ainda, eu vou construir uma perpendicular a H gama, passando por H. Então, eu tenho esse segundo lado. Esse ponto de encontro dessas duas retas, eu vou chamar de lambda. Perceba que agora os pontos lambda, B, H e gama formam um quadrilátero. E este quadrilátero é um quadrilátero cíclico. Por quê? Perceba o seguinte. Como H lambda é perpendicular a H gama, eu tenho então um triângulo retângulo. E o lado lambda gama é a hipotenusa deste primeiro triângulo retângulo. Além disso, perceba que lambda B gama também forma um triângulo retângulo com a mesma hipotenusa. Quando eu estou construindo um círculo que circunscreve o triângulo, e ele sempre existe, no caso do triângulo retângulo, o círculo que eu vou construir tem como diâmetro a hipotenusa. Como a hipotenusa desses dois triângulos é a mesma, então o círculo que os circunscreve
é o mesmo. Só que o círculo que os circunscreve vai ter que passar pelos pontos, no caso do primeiro triângulo, lambda, H e gama, e no caso do segundo, lambda, B, gama. Portanto, eu passo por esses 4 pontos, logo eu tenho então um círculo que acaba circunscrevendo o quadrilátero lambda, B, H, gama. Uma outra coisa que eu gostaria de observar, agora considerando esse círculo, é que se eu olho para o ângulo H, gama, B, ele depende do arco BH, ou seja, ele está inscrito no arco BH. E quando eu olho para o ângulo B, lambda, H, ele também está inscrito no mesmo arco. Portanto, este gama é igual a este gama. De maneira similar, quando eu pego o ângulo HB gama, ele está no arco H gama e está inscrito nele. E quando eu perco o ângulo H lambda gama, ele também está no mesmo arco H gama. Portanto, este ângulo beta é o mesmo que este ângulo aqui, como está registrado na figura. Quando eu considero o ângulo B lambda gama, ele é gama mais B. B lambda gama forma um triângulo retângulo, então aqui tem 90 graus. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, e eu já sei que alfa mais beta mais gama são 90 graus, se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho beta mais gama, então este último ângulo aqui, o ângulo lambda gama B, precisa ser igual a alfa, que é o mesmo ângulo aqui. Agora, novamente, eu apaguei todas as marcas da figura para observar o seguinte. Veja, os ângulos gama, beta, alfa estão devidamente marcados, mas aí que eu quero observar o seguinte. Quando eu pego o lado HE, o lado HE é o raio do círculo inscrito ao triângulo AB gama. Este lado, na realidade, é perpendicular a B gama. Da mesma forma, quando eu pego o lado B lambda, ele é perpendicular a B gama. O teorema de Tales indica então que o ângulo B lambda H, que está sendo indicado como este gama, tem que ser igual ao ângulo EHK. E é por isso que ele também é indicado como gama. A partir daí, eu vou observar então algumas semelhanças de triângulos. O primeiro triângulo que eu quero considerar é o triângulo gama B lambda, esse triângulo retângulo aqui embaixo. E eu vou pegar o triângulo AZH. Perceba que eles têm um ângulo reto e eles têm o mesmo ângulo alfa. Dois ângulos em triângulos retângulos já é o suficiente para provar que esses triângulos são semelhantes. Então, o triângulo AZH é semelhante ao triângulo gama B lambda. Vou registrar isso então e verificar qual relação eu tenho. Então, gama B lambda é semelhante a AZH. E isso me permite escrever então que a razão entre B gama e B lambda é a mesma de AZ para HZ. Então perceba, no primeiro momento eu precisei indicar todos aqueles ângulos para então analisar semelhanças de triângulos. Agora, voltando para a figura, eu vou pegar o triângulo B lambda K e vou analisar conjuntamente com o triângulo EHK. Perceba que eles têm um ângulo reto e tem um ângulo lambda. Portanto, esses triângulos B lambda K e EHK são semelhantes. Vou registrar isso também e verificar qual relação eu encontro. Então, escrevendo na ordem, B lambda K, este triângulo, é semelhante a EHK. E isso me permite dizer, então, que B lambda sobre BK é igual a EH sobre EK. Só que EH é a mesma coisa que HZ. Então eu só vou fazer a substituição. Então isso fica HZ
sobre o tamanho de EK ou KE. Que como eu estou falando de tamanho, aí não importa a ordem que eu estou pegando os pontos. Bom, agora por composição, eu vou concluir observando esta razão e esta razão cá embaixo, que B gama sobre BK nada mais vai ser do que AZ sobre KE. E isso me permite dizer então que B gama, a medida evidentemente, vezes KE é igual a BK vezes AZ. Agora, uma última coisa que eu quero observar é que quando eu estou pegando o lado HE, ele é a altura de um triângulo retângulo. Ele é a altura do triângulo KH gama. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Portanto, é a altura relativa à hipotenusa. E aí, utilizando uma propriedade métrica de triângulos retângulos, eu sei que HE quadrado é igual a KE vezes E gama. Então, vou escrever isso. Então, HE ao quadrado é igual a KE vezes E gama. Tendo visto isso, agora acho que é possível escrever a fórmula de Heroult. Então, veja, eu vou começar com o seguinte. Eu vou começar pegando BE vezes AZ. Veja que pela figura BE é este segmento de reta aqui, que eu posso escrever como BK mais KE. Então, eu vou só fazer essa adaptação. Então, BE vezes AZ é BK mais KE vezes AZ. E isso distribuindo é BK vezes AZ mais KE vezes AZ. Continuando aqui, perceba o seguinte. BK vezes AZ é a mesma coisa que B gama vezes KE. Então, vou fazer a substituição. Então, isso é B gama vezes KE mais KE vezes AZ. Mas isso eu posso escrever como KE, que multiplica B gama mais AZ. Mas olha só o que eu tenho. B gama mais AZ é o semiperímetro. Então, vou apenas só fazer a substituição. Então, isso é o semiperímetro vezes KE. Portanto, o que eu concluí até agora é que a medida de BE vezes a medida de AZ dá o semiperímetro vezes a medida de KE. Agora eu vou multiplicar o primeiro membro por E gama. Para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar o segundo membro por E gama. Mas perceba, KE vezes E gama é HE ao quadrado. Então, isso é HE ao quadrado vezes o semiperímetro. Daí, o que eu estou concluindo, então, é que E gama vezes BE vezes AZ é igual a HE ao quadrado vezes S. O que eu vou fazer é multiplicar o primeiro membro inteiro por S, automaticamente tem que multiplicar o segundo, que vira S quadrado. E aí, olha que curioso. Lembra das três equações que eu falei para guardar, que eu ia voltar a elas? E gama é S menos AB, AZ é S menos B gama e BE é S menos A gama. Vou fazer a substituição. Então, isso fica S, que vai multiplicar S menos AB, que por sua vez multiplica S menos A gama, que por sua vez multiplica S menos B gama. E isso é igual a HE. Lembre-se que a HE é o raio do círculo inscrito no triângulo que originalmente eu chamei de F. Então fica R quadrado vezes S quadrado.
Agora eu vou tirar a raiz quadrada. De um lado vai ficar R vezes S. Mas isso nós vimos logo no começo, que era a área do triângulo. Então, a área do triângulo AB gama é a raiz quadrada de S, que multiplica S menos AB, S menos A gama, S menos B gama. E esta, então, é a fórmula de Herão. Portanto, esse é o argumento geométrico para que se demonstre a fórmula de Herão. É claro que existem outros argumentos, mas eles são algébricos. A última coisa que eu gostaria de discutir com vocês hoje é referente à engenharia civil romana. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que era muito constante nos livros que tratavam de engenharia civil, ou pelo menos dos documentos existentes que remontam àquela época. Quando eu estou falando da engenharia civil, eu estou pensando na construção de cidades. Então, o centro das cidades romanas, e aí eu vou desenhar isso já para você enxergar se isso não te lembra algo que é muito usado na matemática. Então, os centros das cidades romanas era decidido da seguinte forma: ele tinha que ser o encontro de duas retas perpendiculares. O Cardo Maximus, que vinha de norte a sul, e o Decumanus Maximus, que era a linha que fazia leste a oeste. As ruas eram dispostas em blocos, as outras ruas. Cada bloco era chamado de centuriá. E a este bloco associava-se um par de números para indicar quantas unidades era seu dextra decumani ou sinistra decumani e quantas unidades era seu ultra cardinem ou citra cardinem. Então o que se faz é o seguinte: eu tenho essas duas retas, aqui eu tenho o centro da cidade. Então imagine que aqui eu tenho o bloco de uma rua. Como é que eu identificava este bloco se eu fosse um engenheiro civil romano daquela época? Eu atribuí um número. Então suponha que o número aqui é 24, por exemplo. O que significava este número? Este número significava que eu estava duas unidades dextra decumani, ou seja, ao norte, à direita do decumanus, para quem está indo da linha leste-oeste, à direita é o norte, então duas unidades dextra decumani e 4 unidades ultra cardinem, ou seja, além do eixo norte-sul. Então eu desenhava duas retas perpendiculares, marcava um ponto, a este ponto eu associo um par de números para indicar a posição nele neste mapa, por exemplo, de ruas. E é isso que eu quero chamar a atenção. A engenharia civil romana, que tem uma certa influência grega, ela trouxe a sementinha do plano cartesiano, muito embora ela não vá definir esse plano, evidentemente. Mas a primeira vez que se viu algo que se remete ao plano cartesiano foi com a engenharia civil romana. Estes fatos, bem como a disposição das cidades, estão detalhadas em escritos romanos que foram traduzidos para o alemão no século XIX. Ptolomeu adaptaria essa ideia para superfícies esféricas, dando origem ao que chamamos hoje de latitude e longitude. E isso acabaria influenciando o desenvolvimento da geometria analítica. Só para finalizar, a última coisa que eu quero discutir aqui é exatamente como é que eles utilizavam essas ideias de geometria grega para tratar problemas práticos, porque a engenharia de fato começou com essa perspectiva. Então aqui eu tenho a seguinte situação: eu tenho um rio e eu gostaria então de mensurar o tamanho do rio. Então como é que o engenheiro faria? Eu vou marcar o ponto C do lado de um leito do rio, marco o ponto B do outro lado. Eu vou estender o lado CB de maneira conveniente até atingir o ponto A. Inclusive essa ideia de você marcar 2 pontos, um de cada lado do rio, no primeiro escrito original ele não constava. Depois ele passou a constar, para dizer que era necessário fazer isso. Então, novamente, eu perco o ponto C, marco o ponto B, estendo o segmento CB até encontrar este pontinho A. Uma vez tendo encontrado este ponto A de maneira conveniente, eu vou pegar a direção perpendicular a CB até chegar neste ponto G, especificamente. E aí eu vou colocar uma marca neste ponto. Pode ser um pedaço de madeira, uma pedra, enfim, alguma coisa que indique que é este o ponto.
Agora eu vou estender AG de maneira conveniente até D, mas em particular eu vou estender AG de maneira que AG e GD tenham a mesma medida. Por fim, eu pego uma perpendicular a AD passando por D até encontrar o ponto H. E quando eu sei que encontrei o ponto H é aquele no qual, quando eu considero os pontos C, G e H, eles estão na mesma reta. Isso me garante o quê? Que este ângulo é igual a este ângulo, este lado é igual a este lado, e aqui eu tenho dois ângulos retos. Então eu tenho ângulo, lado, ângulo, e são casos de congruências de triângulos. Portanto, o triângulo ACG é congruente ao triângulo DHG. Logo, isso me indica o seguinte, que o lado CB, que é exatamente essa largura do rio, isso é dado por CA, eu pego o comprimento de CA, menos o comprimento de AB. Mas agora, olhando essa congruência de triângulos, CA mede HD menos AB. Perceba que AB eu construí e HD também, portanto eu sei quais são essas medidas. É óbvio que quando você se refere a esse tipo de procedimento, você pode ter problemas. Por exemplo, imagine que o rio está num terreno acidentado. Então eu não conseguiria marcar essa reta. Eu posso ter dificuldades para encontrar este ponto G específico. Eu posso ter um rio bastante largo. Mas o que é importante ressaltar é que a análise dessas situações são os primeiros problemas que nós conhecemos que, de fato, fazem a aplicabilidade da geometria em uma outra área. Ou seja, a partir daqui eu posso dizer também que eu estou começando finalmente a enxergar a matemática aplicada como a concebemos atualmente. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com vocês. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!